Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Mente e Alma. Eu sou Humberto Rodrigues e, como eu prometi, eu vou compartilhar com vocês o conteúdo do meu livro Até que a Morte os Reúna, um livro que eu escrevi em 2019 para compartilhar o meu entendimento, o meu testemunho a respeito da continuidade da vida após esse tempo mortal que temos aqui na Terra. Tive vários testemunhos no decorrer da minha vida que me trouxe luz sobre este assunto e é o que eu quis compartilhar neste livro. E eu escrevi por ocasião do falecimento de um rapaz muito querido e também fazia pouco tempo que minha própria mãe tinha falecido. E como uma forma de confortar os amigos, os parentes, os familiares que sofreram as perdas, ditas perdas, não é? Porque na verdade não acontecem perdas. A morte no meu entendimento, é uma passagem, um momento de transformação e a vida vai continuar do outro lado do véu, no mundo espiritual. E um dia após a ressurreição, corpo e espírito se reunirão novamente. Assim, o que acontece, na verdade, é a continuidade da nossa existência de crescimento, de aprendizado, de progresso rumo à glória preparada por nosso Pai Celestial. Este é o meu entendimento e vamos ao texto então do livro. De antemão, eu já agradeço a sua presença aqui e parabenizo você por estar procurando mais conhecimento. Vamos ao texto. Até que a morte os reúna. Mas um jovem valoroso foi chamado a atravessar o véu e assumiu posição no domínio da imortalidade. Aqui, na mortalidade, vemos o seu corpo ser sepultado. Alguns dirão que está tudo acabado, outros dirão que a perda é insuperável. Enquanto isso, um espírito vigoroso e liberto se apresenta para o início de um trabalho esplendoroso que acontece sem interrupção junto aos seus ancestrais e entes queridos no mundo espiritual. Na Grécia Antiga, acreditava-se que o barqueiro Caronte era o encarregado de fazer a travessia das almas pelo rio Estige que separava o mundo dos mortais do mundo espiritual. As águas escuras e limosas do Estige representavam as muitas maneiras de morrer, doenças diversas, ferimentos em batalhas, acidentes. No caso do jovem valoroso citado, foi o vírus da gripe H1N1 que ceifou sua promissora vida. Apesar de entender que está no propósito de um Deus justo, bom, verdadeiro, amoroso e sábio, prolongar ou abreviar a existência mortal de acordo com a missão e particularidades de cada um de seus filhos, sob critérios eternos dos quais não temos pleno conhecimento neste momento, sentimos-nos impotentes e esmagados pela dor da partida de um ente querido. E, das muitas travessias do Estige, como consolar diante da falta, da saudade e admiração o esposo ou esposa, noivo ou noiva, namorada, namorado, avós, filhos, irmãos e amigos? O que dizer a uma amorosa mãe que, após o velório e sepultamento, vai retornar para casa e encontrar a camisa favorita do filho no varal ou no cesto de roupas para lavar? Como consolar o pai que, no dia seguinte, sentado na sala, terá a impressão de que o filho está para chegar do trabalho, do estudo ou do esporte que praticava? Na Bíblia, encontramos a história de Jó, que, em uma grave crise, ficou doente, perdeu seus bens materiais, seus rebanhos e, o pior de tudo, morreram seus 7 filhos e 3 filhas no mesmo dia. Posteriormente, Jó se recupera e recebe bênçãos que lhe permitem conseguir o dobro de tudo que tinha antes, o dobro das riquezas, dos rebanhos, das terras. Aparentemente, os filhos não vieram em dobro,
ele teve novamente 7 filhos e 3 filhas. Aqui está a maravilha. Jó jamais perdeu os filhos que morreram. Eles continuaram lhe pertencendo. Portanto, com os novos filhos e filhas, ele passou a ter exatamente o dobro. Não houve perdas. O filho não deixa de ser filho, assim como o pai não deixa de ser pai. Jacó, patriarca e grande profeta, pouco antes de morrer, disse a seus filhos: Estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. Muitos entendem que reunir-se aos antepassados se refere ao fato de ser uma cova coletiva comum a vários parentes. No entanto, não é esse o sentido empregado pelos profetas, conhecedores da pré-existência, do propósito da mortalidade e da certeza da continuidade da vida no mundo espiritual e ainda além, após a ressurreição. Os profetas afirmavam que se juntariam aos seus entes queridos ao morrerem. O rei Davi, em certa ocasião, teve um filho doente e jejuou e orou por ele durante 7 dias. Quando a criança morreu, Davi se lavou, comeu e foi ao templo adorar. Ele disse: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. De maneira similar a Jacó e Jó, Davi sabia que os entes queridos não vão retornar à mortalidade. Somos nós que vamos adentrar na imortalidade e eles nos receberão. Esse é o caminho de todos. Figurativamente, uma moeda já foi dada ao barqueiro por cada um. Por enquanto, vamos preparando a bagagem para a viagem com os itens mais úteis e importantes: amor, serviço, sabedoria, alegria, fé, obediência, gratidão, perdão, humildade, virtude, temperança, afeição. Assim, o que cabe a nós é viver. Sim, viver na grandeza esperada, nessa maravilhosa dádiva ofertada a cada um. Criar relacionamentos sólidos e dignos, fazendo o bem e praticando justiça e gratidão. Reconheçamos as infinitas possibilidades colocadas diante de nós para usarmos na criação de nossa realidade, no tempo e na eternidade. Aos meus bons amigos que sofrem agora a falta de seu amado filho, e a todos que experimentam a dor da separação pelo falecimento de um ente querido, gostaria de abraçar e enxugar as lágrimas. Porém, invoco alguém muito maior. O Pai Celestial os conforte, enviando o Espírito Santo para imprimir paz e amparo em suas vidas e os guarde em seu amor para a alegria daquele momento até que a morte os reúna. Este, então, é o texto que eu compartilho. Ficarei muito agradecido se vocês comentarem, curtirem e compartilharem o conteúdo deste canal Mente e Alma e que tenha servido de algum acréscimo de conhecimento a você, que possa ter despertado algum conforto ou consolo diante da perda e do falecimento de um ente querido. Como eu disse, a palavra perda não é no sentido real, já que num momento futuro nós tornaremos a nos reunir. O pai vai abraçar novamente o filho, o marido a esposa e vice-versa. É a minha crença e o meu testemunho fiel sobre estas coisas. Eu obtive em diversos momentos da minha vida, mas especialmente quanto ao falecimento de minha mãe, quando um mês antes um mês praticamente do falecimento dela, eu fui alertado para ir visitá-la. Em um sonho fui alertado para ir visitá-la, para deixar uma bênção sobre ela, para que ela tivesse tranquilidade nos dias que lhe restavam. E eu soube exatamente que ela não estaria mais conosco no mês seguinte. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu pude ver
a alegria dos que estavam do outro lado do véu com a expectativa da chegada dela. Por isso eu sei que quando ela fechou seus olhos aqui, né, no momento do seu falecimento, ela se viu, na verdade, livre das enfermidades que a acometiam, plenamente saudável, alegre e bem disposta para continuar aí o seu aprendizado e crescimento, tendo ao lado as pessoas que ela amava. E isso para mim foi de fato um momento muito proveitoso e que mostrou a mim o grande amor que Deus tem por cada um de nós. E que maneira tão extraordinária dele ter me confortado, né, e me consolado, ainda com aquela expectativa, porque vou ser bem honesto com vocês, não foi fácil saber exatamente aí, né, que não tão exatamente, mas que poucos dias na frente a, aconteceria o falecimento da minha mãe e eu tive que viver com isso aí até esse momento. Mas diante desse entendimento, ao mesmo tempo eu me senti confortado e alegre por ver que ela estaria bem, que tudo ficaria bem e que continuaria aí sua existência, né? Assim como vai continuar de cada um de nós. E isso foi um momento bem tranquilizador e eu espero realmente que sirva a você neste momento ou em um momento futuro para ter mais gratidão e um entendimento aí de mais luz, mais iluminado, né? A respeito de um assunto que para muitos é bem difícil, é tabu, é bem complicado de se compreender, né? Mas quando nós vemos que a nossa vida é um círculo, como o Pai Celestial tem nos ensinado, fica mais tranquilo e podemos ver que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E esse porquê é para que alcancemos um padrão mais elevado, é para que alcancemos aí a glória que está reservada junto ao nosso Pai Celestial. Bom, para que o vídeo já ficou aí mais longo do que eu estava esperando, me despeço de vocês e fica aqui um grande abraço.